Bom, pessoal do primeiro ano, boa noite. Esse vídeo aqui é uma revisão bem breve sobre os conteúdos básicos da avaliação de sociologia, do que vai aparecer na prova e do que vocês podem usar como útil para avaliação. Primeiro, acho que um ponto mais importante é vocês entenderem o conceito, né, do que é a sociedade no modo geral. Então, gostaria que vocês percebessem que a sociedade ela é um mecanismo de influência, né? A base central da sociedade é a influência sobre as pessoas. Então, vocês precisam entender para avaliação que o estudo da sociologia sobre a sociedade é tentar entender realmente a influência que a sociedade exerce sobre nós, impondo normas, valores e assim sucessivamente. A partir do momento que a gente entende isso, a gente passa a entender a importância de estudar a sociedade, né? Também é importante a gente considerar que a sociologia é uma ciência de desnaturalização, tá? O que é desnaturalização, professor? Desnaturalização é aquela ideia de que tudo que um dia é considerado normal na vida das pessoas pode passar a não ser, né? Que a gente deve, por exemplo, criticar certas construções históricas que eram consideradas normais e que hoje não são. Sociologia nos ajuda nesse aspecto, como por exemplo o machismo, né? Até pouco tempo atrás era compreensível a gente perceber o machismo como algo normal, né? O homem ser o superior, né? Ser o grande provedor e tudo mais. E hoje a gente já nota que as coisas mudaram um pouco, né? A questão equacionária entre homens e mulheres tem sido bem proveitosa. Então, o machismo é algo que a sociologia visa combater e também desnaturalizar, ok? Já por outro lado, a gente vê a questão do senso comum como algo que visa normatizar certos problemas, né? O senso comum ele anda ao contrário da sociologia, né? A sociologia ela estuda por meios científicos os problemas da sociedade. O senso comum é especulatório. O senso comum ele vai especular os problemas sociais, dando uma visão mais simplista a ele, ok? Também é importante a gente considerar que a sociologia é uma ciência de desigualdades, né? Como, por exemplo, quando a gente fala sobre a Revolução Industrial, né, o desenvolvimento das grandes desigualdades sociais históricas, a sociologia também visou estudar isso, né? Visou estudar por que a sociedade é desigual, por que existe injustiça, por que existem pessoas tão ricas, milionárias, e pessoas tão pobres. A sociologia vai entrar dentro desse aspecto também, buscando estudar essa diferença social, mas ela não anda sozinha. A sociologia ela se alheia a outras ciências que formam as ciências sociais, como a antropologia, que estuda o comportamento social das pessoas baseado nas relações históricas, como o racismo, por exemplo. O racismo é um ponto de estudo da antropologia para a gente tentar entender por que ele existe, inclusive. Outro ponto também que é importante a gente considerar da, das ciências sociais é a ciência política, né? A ciência política ela vai nos dar essa noção ampla de entender a importância da política na sociedade, inclusive para que a gente possa cobrar as pessoas certas sobre problemas políticos que ocorrem na nossa sociedade, né? Inclusive nas aulas eu falei muito sobre isso, né? Por exemplo, se falta merenda na escola, a culpa é de Celso, a culpa é do prefeito, sendo que é uma escola do Estado. Então a ciência política nos ajuda a entender quem a gente realmente deve cobrar caso ocorra algum problema, né? E a sociologia é feita de pensadores, pessoal, como por exemplo Augusto Comte, né, que foi um dos primeiros grandes pensadores da sociologia. Na verdade, ele se chama o pai da sociologia moderna na Europa, e ele criou um sistema de entendimento social baseado em três estágios: o estágio teológico, o estágio metafísico positivo, né? O estágio positivo é o mais importante para ele, porque é o estágio que mostra a fundamentação científica em tudo. Para Augusto Comte, o cidadão positivo, ele é uma pessoa que não cai em nenhum tipo de senso comum. Ele é uma pessoa que vai analisar tudo, estudar tudo e conseguir, com base nesse estudo, tomar suas melhores decisões. Então, lembrem-se do estágio positivo de Augusto Comte, que pode cair na prova. Como, por exemplo, no caso de Emile Durkheim, que é um outro pensador. No caso de Emile Durkheim, provavelmente na prova eu devo cobrar sobre o estado de anomia.
Anomia, entendam bem, que é um estado de não adaptação social. Na visão de Durkheim, a sociedade manda na gente, a sociedade ela impõe limites a gente, a sociedade ela impõe situações a gente, né, que fazem com que a gente tenha que cumprir demandas sociais. E as pessoas que não cumprem essas demandas, que não se veem integradas a essas demandas, se tornam vítimas dessa sociedade e entram nesse estado de anomia, que é uma fragilidade ampla que pode levar, inclusive, ao suicídio. Tá? Durkheim é um dos primeiros grandes pensadores que vão ver o suicídio como um problema social. Lembrem-se disso. E para fechar, um outro pensador que a gente deve cobrar na prova é Karl Marx. Karl Marx, que é o pensador do materialismo histórico, que vai visar a ideia de que os problemas sociais estão mais ligados à questão material, dinheiro, do que qualquer outra coisa, ele vai falar que, na verdade, a sociedade precisa se resolver superando a tal luta de classes, né? Porque ele vai colocar aí na pauta a ideia da luta entre os trabalhadores, a qual ele chama de proletários, e os patrões, que são os burgueses, né, os donos dos meios de serviço e de produção. E essa luta constante é o que move a sociedade. É o pobre querendo ficar rico e o rico não querendo deixar o pobre enriquecer. Então isso também pode aparecer na nossa prova. Bom, eu fiz aqui um breve resumo, né, para que vocês possam ter uma base. Mas façam as leituras que estão na plataforma, né? Tem alguns slides lá que podem ajudar vocês também. Esse vídeo vai servir como uma base bem legal, ok? Espero que tenha dado para entender aí. Foi um resumo bem rápido, mas que pode ajudar vocês no momento da avaliação, tá ok? Que Papai do Céu abençoe vocês na prova de segunda-feira, que dê tudo certo. Um grande beijo. Valeu. Tchau, tchau.